Encontramos-nos na Praça Gonçalves Zarco, na cidade do Porto. É mais conhecida popularmente como a Rotunda do Castelo do Queijo, uma vez que é aqui que se localiza esse emblemático castelo, uma fortaleza do século XVII. E é aqui, bem no meio da praça, que encontramos um monumento dedicado a um dos reis de Portugal, Dom João VI. É da autoria do escultor Barata Feio e encontra-se aqui desde 1966. E, em boa verdade, é uma das duas estátuas gêmeas que o escultor concebeu. Sim, existe uma outra igualzinha e que se localiza onde? Bom, no local para onde, aqui no Porto, esta estátua está voltada. Para o Atlântico, para o sul do Atlântico, mais precisamente para o Brasil. E é lá, no Rio de Janeiro, na Praça 15 de Novembro, que encontramos então uma outra estátua de Barata Feio, igual a esta, evocando esse monarca, recordando-nos afinal que ele foi o último rei do Reino Unido, de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Com efeito, João VI foi o rei que coincidiu o seu reinado com a independência do Brasil em 1822. Ele reinava já desde 1816 e até à sua morte em 1826, mas na prática ele já governava o país há mais tempo, uma vez que a sua mãe, a rainha Dona Maria I, tinha sido declarada mentalmente incapaz. E assim, como rei e antes ainda como príncipe regente, João VI é protagonista e testemunha de todo um conjunto de grandes acontecimentos que marcam a história do nosso país do início do século XIX. Desde logo, em 1807, a primeira invasão francesa que levou o príncipe e a corte a fugirem para o Brasil. E por lá vai-se dar muito bem. Aliás, já os franceses tinham sido expulsos de Portugal e o rei e a corte continuarão nas terras sul-americanas. Mesmo depois da derrota final de Napoleão em Waterloo em 1815, mesmo assim, o rei continuava com a sua corte no Brasil. O país era governado a partir da colónia sul-americana. E isso, obviamente, vai gerando alguns descontentamentos. Não só porque o rei está no Brasil, mas porque aqui tínhamos corrido com os franceses, mas o país, afinal, era agora dominado por uma outra nação. Sim, terminada a ocupação francesa na sequência da Guerra Peninsular, Portugal, a metrópole, via-se, no entanto, debaixo do domínio de uma outra potência estrangeira, a Inglaterra. Este busto a Arthur Wellesley, que aqui se localiza desde 2011, é uma escultura de D. Moraes, homenageia aquele que foi um dos grandes militares britânicos do início do século XIX. Arthur Wellesley ficará conhecido como o Duque de Wellington. Foi ele que, entre 1808 e 1813, comandou as forças britânicas na Península Ibérica, no contexto dessa guerra peninsular. E sim, os ingleses, no contexto também da velha aliança com Portugal, vieram socorrer-nos para expulsar os franceses. Mas temos que entender isto, obviamente, no contexto geopolítico e geomilitar da época e do enorme confronto entre a Inglaterra e a França. Mas Wellesley foi, de facto, um dos grandes responsáveis pela libertação de Portugal, e particularmente aqui, na segunda invasão francesa, da cidade do Porto. Aliás, este monumento encontra-se aqui porque durante várias semanas ele ficou hospedado no Palácio dos Carrancas, aqui mesmo ao lado. É hoje o Museu Nacional Soares dos Reis. Mas, já depois da partida do Duque de Wellington, do Wellesley, à frente do nosso país ficará um outro destacado militar, o Marshal Beresford. E os ingleses, de facto, aproveitando esta ausência da corte do rei no Brasil, são eles que agora dominam Portugal, não só do ponto de vista militar, também do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo e até económico e no mundo dos negócios. E isso vai, obviamente, cair muito mal na generalidade da sociedade portuguesa, que via agora que o país era, afinal, uma colónia inglesa.
Sim, eram tempos conturbados esses do início do século XIX. As invasões francesas, a dominação inglesa, a deslocação do poder para o Reino Unido do Brasil, Portugal e dos Algarves, com o rei presente no Brasil. Mas é também um período conturbado em torno de algumas ideias de profundas mudanças, de esperança. De facto, as revoluções atlânticas vinham marcando também este século XVIII. No fundo, pondo em causa aquilo que era o l'Ancien Régime, designação francesa pelo qual fica conhecido este período, fundamentalmente do século XVII, do século XVIII, o antigo regime, muito marcado por uma grande centralização do poder na figura do rei, com o seu poder absoluto. Enfim, o absolutismo. Ora, isto vinha sendo posto em causa por um conjunto de novas ideias e novos ideais, que de alguma forma tinham começado a emergir muito na sequência da Revolução Gloriosa que tinha tido lugar em Inglaterra ainda nos finais do século XVII, em 1689, e que tinha vindo reforçar claramente o parlamentarismo, de algum modo, pondo um ponto final no absolutismo em Inglaterra. Mas estas novas ideias, que depois também muito alimentadas pelo iluminismo, pelo novo espírito das luzes, enciclopédia, também de um grande conjunto de reflexões do pensamento social, com grandes nomes do século XVIII, vinham também dado origem, de algum modo, à Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos em 1776 e, claro, depois em 1789, a Revolução Francesa, em torno desses grandes ideais, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, tão marcante que hoje os historiadores consideram que a nossa época contemporânea começa exatamente, simbolicamente, com a Revolução Francesa em 1789. Ora, eram todos estes ideais que vinham singrando, espalhando-se pela Europa e que também estavam a chegar a Portugal. Estes novos ideais que se vão difundindo rapidamente por toda a Europa assentavam em algumas ideias chaves de uma sociedade muito mais justa e, obviamente, mais livre, em que a legitimidade do Estado resultava não de um poder absoluto de origem divina do rei, mas assente na legitimidade da nação, representada ou defendida por uma Constituição e por um Parlamento onde estivessem representados todos os elementos da sociedade. E por isso estes novos regimes liberais são também muitas vezes descritos como regimes constitucionalistas e parlamentaristas. Ora, essa era uma tradição, em boa verdade, também antiga no nosso país. As cortes, particularmente desde a Corte de Leiria de 1254, que vimos aqui representada num fresco de Dordio Gomes, de 1961, na Sala das Sessões do Palácio da Justiça do Porto, estas famosas cortes, em 1254, mandadas reunir pelo rei Afonso III, tinham sido importantíssimas, porque a partir daí, como aqui podemos observar, até o povo tinha representação nas cortes. Só que, com o desenvolvimento do absolutismo ao longo do século XVII, do século XVIII, entre nós, muito particularmente no século XVIII, com essas monarcas marcantes, como foi Dom João V e Dom José I, e este, mais de Parlamento do Rei, o seu todo-poderoso ministro, Marquês do Pombal, bom, a verdade é que até essa tradição das cortes tinha perdido. As últimas cortes tinham-se reunido em 1698, a mando do rei Dom Pedro II, em Lisboa. Desde 1698, que não havia sequer convocação de cortes. O poder estava, de um modo absoluto, centrado na figura do rei.
deixando o Palácio da Justiça, importa sublinhar que, sintomaticamente, serão homens do direito que nós veremos, num primeiro momento, empenhados nessas desejadas transformações políticas, sociais do nosso país, com os novos ventos do constitucionalismo e do liberalismo. E, de algum modo, tudo isso se vai impulsionar com base numa organização secreta, o Sinédrio, que irá juntar aqueles que são os homens que vão impulsionar a Revolução Liberal Portuguesa, que terá lugar a 24 de agosto de 1820. Mas as origens dessa organização secreta, o Sinédrio, começam aqui. Estamos em São João da Foz do Douro, a velha Foz, e terá sido aqui, tanto quanto as investigações históricas nos permitem, que pouco depois do Natal de 1817, a 27 de dezembro, durante a noite, percorrendo estas antigas ruas da Foz, dois homens do direito, dois juízes do Porto, embora não sejam naturais da cidade, que aqui se vão encontrar e, durante essa noite, passeando e debatendo as questões a que o país havia chegado. É Manuel Fernandes Tomás, um juiz da relação do Porto, anda na casa dos 40 anos, mas é também José da Silva Carvalho, um juiz de fora, um pouco mais novo, terá 30 e poucos anos. E são eles que vão discutindo esta necessidade de, enfim, terminar com o domínio dos ingleses, exigir o regresso do rei, mas mais do que isso, não ficar por aí e impulsionar as profundas transformações sociais que se impõem para o país. Começa aqui a nascer, nesse dia 27 de dezembro de 1817, a ideia de que há que organizar uma instituição que vá secretamente contribuir para este objetivo. E, de algum modo, isso vai se concretizar quase um mês depois, a 22 de janeiro de 1818, quando estes dois homens se encontram com um outro homem do direito, um então advogado, Ferreira Borges, que depois se vai notabilizar como um importante homem das reformas administrativas e legislativas após a Revolução Liberal. São eles os três, juntamente com um comerciante da cidade, João Viana, que então, nesse dia 22 de janeiro de 1818, vão constituir essa organização secreta, o Sinédrio. Sinédrio, que era aqui inspirado nessa velha designação do Supremo Tribunal Judaico. Homens do direito, homens dos negócios, mas o Sinédrio, que entretanto durante os meses seguintes vai reunindo mais gente, precisava, para poder derrubar o absolutismo, precisava de militares. Mas eles acabarão por se juntar algumas altas patentes ao Sinédrio, na sequência, de resto, de um acontecimento que havia marcado profundamente os militares portugueses. Encontramos-nos agora no Passeio das Fontainhas. É um dos espaços mais emblemáticos e tradicionais da cidade do Porto. E, em parte, este passeio é definido por uma rua. A Rua Gomes Freire. Enfim, uma rua que evoca o nome daquele que foi um dos mais famosos militares portugueses dos inícios do século XIX, Gomes Freire de Andrade, um general que se notabilizou, por exemplo, na resistência às invasões francesas, mas que depois acabará por ter um grande prestígio ao serviço de outras causas e de outras coroas pela Europa, por exemplo, ao serviço dos russos. Mas, entretanto, ele vai se aproximando dos ideais liberais. Acabará mesmo por ingressar no exército de Napoleão. Vai também
aderir à maçonaria. E, mais tarde, com a definitiva derrota de Napoleão, Gomes Freire de Andrade regressa a Portugal, onde, repleto de prestígio, acabará por se tornar no grão-mestre da maçonaria em Portugal. Ora, este facto, associado a todo, enfim, o seu valor militar, ser um defensor dos ideais liberais, obviamente torna-se uma figura, enfim, que os ingleses vão temer. E por isso, em 1817, vão acusar Gomes Freire de Andrade de estar a conspirar. Será julgado e, juntamente com outros 11 companheiros, será condenado à morte e executado. Ora, sendo ele um oficial, ele solicitou que a sua morte fosse por fuzilamento, mas numa clara medida vingativa e vexatória, os ingleses acabarão por o executar por enforcamento e depois o seu corpo será esquartejado. Ora, tal facto vai acabar por abalar ainda mais a consciência da hierarquia militar portuguesa, que já estava bastante descontente, uma vez que também o aparelho militar era, no nosso país, dominado pelos britânicos. Mas este facto vai agora fazer com que alguns comecem a sentir que era importante alterar os rumos dos acontecimentos no nosso país. O que será fulcral para o explotar dos acontecimentos que conduzirão ao 24 de agosto de 1820. Um aspecto muito curioso da rua Gomes Freire, aqui da cidade, é que nós sabemos que no século XIX, uma boa parte do século XIX, ainda na década de 60, esta rua tinha um outro nome. Era a Rua Militar Wesley, ou seja, uma referência ao papel que os ingleses tinham tido na libertação do país da parte das invasões francesas. E particularmente aqui da cidade de Porto. Recordemos que foi Wesley, o de Wellington, que cruzou aqui junto a Quebrantões as águas do Douro e subiu pela escarpa abrupta do Prado do Repouso e a partir daí, nomeadamente avançando por esta zona, acabará por correr com os franceses do Marechal Soult na segunda invasão francesa. E por isso, esta rua era-lhe consagrada, a Rua Militar Wesley. No entanto, os acontecimentos já dos finais do século XIX, algum espírito anti-britânico, com ponto alto, a quando do ultimato inglês, que acabará por explotar também a revolta de 31 de janeiro de 1891, é uma época em que se vive um grande descontentamento na cidade para com os ingleses. É muito provável que tenha sido nesse contexto que a rua deixou de ser de homenagem a Wesley e, curiosamente, foi batizada com o nome de alguém que tinha combatido o domínio dos ingleses em Portugal, ou seja, Freire de Andrade. Fundado em janeiro de 1818, o Sinédrio irá prosseguir com grande espírito de secretismo a sua ação conspirativa desde então. Ao grupo inicial, constituído pelo juiz desembargador Manuel Fernandes Tomás, pelo juiz de fora Silva Carvalho ou por esse homem das leis, que é Ferreira Borges, vão-se juntando sucessivamente outros nomes. Chegarão a um total de 13. E esta ação secreta, conspirativa, segundo a tradição, tinha lugar mensalmente aqui, na Foz Velha, na Foz do Douro. Um recente estudo de Rui de Albuquerque coloca um pouco em causa que essas reuniões tivessem essa data fixa, mensal, mas certo, é que tinham lugar aqui, na Foz. Um estudo interessantíssimo que também se debruça sobre um outro tema que tem dividido muito ao longo dos tempos os historiadores. Partilho da opinião de Rui de Albuquerque. Isto em torno da questão de qual a ligação do Sinédrio à maçonaria. Pertenceria o Sinédrio à maçonaria? Bom, é verdade que muitos dos principais impulsionadores do Sinédrio são maçons.
Outros, no entanto, só se vão juntar a essa sociedade secreta mais tarde. Certo é que muitos dos ideais da maçonaria estão, obviamente, presentes no Sinédrio, que, no entanto, não é, por si só, uma estrutura da maçonaria. Bom, mas é a este grupo de 13 elementos que, já muito próximo de agosto de 1820, se vai juntar uma figura de destaque do exército português, um coronel, Bernardo Sepúlveda. E com ele, outros militares. Ou seja, reuniam-se as condições para, agora sim, haver um pronunciamento militar, um golpe que permitisse a Revolução Liberal. E ela não iria esperar muito tempo. A prova de que o Sinédrio não era uma instituição maçónica é que, de facto, ele acaba por ser constituído por gente muito diversa, não só nas suas origens profissionais, económicas, mas, de facto, até na forma como pensavam. E se é verdade que o seu núcleo fundacional está muito ligado a gente que partilhava destas novas ideias liberais, constitucionalistas, havia muita gente no Sinédrio, nomeadamente nessa ala mais militar, que estão preocupados, de facto, em correr com os ingleses, ver de novo o rei em Lisboa, mas não estão necessariamente completamente alinhados com essas ideias modernas. Aliás, isso acabará, já depois do 24 de agosto de 1820 e nas décadas seguintes, acabará por dar origem a muitas divisões dentro do próprio movimento liberal e até alguns destas personalidades que vamos ver depois numa oposição ao próprio liberalismo em torno da figura do irmão de Dom Pedro, o absolutista Dom Miguel. Mas agora, em 1820, todos estavam de acordo. Havia que correr com os ingleses, trazer o rei de volta para a metrópole. E esses acontecimentos vão ser explotados aqui no Porto, a 24 de agosto de 1820, perpetuando esta data histórica que, afinal, acaba por marcar, de algum modo, a entrada de Portugal na época contemporânea. Existe na cidade uma praça que tem esse nome, o Campo 24 de Agosto. Mas é apenas uma homenagem, porque os acontecimentos desse dia tiveram lugar, de início, aqui, nesta praça. O Campo de Santo Ovídio, que hoje conhecemos como a Praça da República. E só depois daqui é que os acontecimentos continuaram, já no edifício da Câmara Municipal do Porto, e daí irradiando para todo o país. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. E o próximo, sim, o próximo, Caminhos da História.